Pessoal, eu quero mostrar para vocês a transformação de dados usando o Sysvar e também algumas ferramentas que o Sysvar apresenta para nós olhar se os dados têm distribuição normal. Na verdade, fazer análise para ver se eles têm distribuição normal. Também tem uma forma visual interessante de nós olhar a distribuição normal dos dados. Aqui eu tenho um experimento, né, com vários tratamentos. Nesse caso aqui temos 22 tratamentos. Os dados são de podridões, então é porcentagem de podridões. Então aqui eu tenho os dados coletados, a porcentagem, e aqui eu fiz uma transformação. Usei a transformação raiz de x mais 0,5. Raiz de x é o raiz do número coletado aqui, mais 0,5. Certo? Agora nós vamos fazer algumas análises para ver, primeiro, se esses dados aqui eles têm distribuição normal. Então, como já de antemão eu adianto, eles não têm distribuição normal. Mas vamos olhar isso. E para nós conseguir analisar, nós usamos o teste de Shapiro-Wilk. Então, nós vamos fazer esse teste. Então, nós já vimos em outros vídeos como que faz. Nesse eu vou repetir. Então, aqui temos os dados coletados. Então, eu vou finalizar. Então, percebam que o p-valor, na verdade, o W, né, do teste do Shapiro-Wilk, deu menor do que 0,05. Nesse caso, nós concluímos que os dados não possuem distribuição normal, sendo necessário, então, fazer uma transformação. Aí, quando eu faço a transformação, vamos analisar agora os dados transformados, para ver o que acontece. Então, aqui eu vou analisar, fazer o teste de Shapiro-Wilk nos dados transformados. Percebam que o W foi para 0,15, então maior que 0,05. Conclusão, os dados transformados apresentam distribuição normal. E aí, na sequência, a gente faz a análise da variância e o teste de comparação de média, certo? Agora vamos observar uma forma de visualizar essa distribuição normal, tá? Então aqui você vai em análise, estatísticas descritivas, e aqui do arquivo pronto. Então eu tenho o meu arquivo desses dados, salvo no DBase, né? Puxou para cá. Então eu consigo visualizar um histograma com essa frequência. Então, distribuição normal. Então eu clico em histograma e polígono de frequência, ele vai abrir essa outra opção aqui, eu marco distribuição normal, finalizo. E aí o que eu faço agora? Analisar. O que ele me deu? Ele me deu esse gráfico aqui, onde essas barras são os valores coletados, né? E a linha azul é a distribuição normal. Percebam como estão esses dados. Os dados eles não estão dentro da distribuição normal de forma homogênea. Eles têm uma certa desregularidade e o que a gente conseguiu ver pelo teste de Shapiro, que informou que os dados coletados diretamente, eles não apresentam distribuição normal. Agora nós vamos olhar os dados transformados. Então vamos fazer o mesmo processo, dados transformados. Observam que os dados agora, que são as barras em azuis, elas estão um pouco mais ajeitadas dentro dessa distribuição normal, que é a linha azul. Aqui eu tenho no PDF, perceba, os dados sem transformação tem isso daqui e os dados transformados têm esse comportamento. Então, nesse caso, os dados eles estão dentro da distribuição normal, eles apresentam distribuição normal, certo? Bom, vamos fazer agora, isso aqui é só para visualizar, né? Agora nós vamos fazer a análise da variância usando a transformação de dados que o Sysvar ele possibilita, certo? Então aqui vamos fazer, não vamos fazer nenhum teste, só análise da variância. Aqui vamos pegar os dados coletados primeiro, vamos analisar só ele. Vamos pedir a transformação aqui de raiz quadrada de x mais 0,5, a mesma que eu fiz lá no Excel. Vamos finalizar. Então ele deu primeiro a análise da variância com os dados sem transformar. Então percebo aqui esse valor de p-valor. E aqui embaixo ele nos informa o dado, a análise da variância com os dados transformados. Então, observam que o p-valor mudou, o coeficiente de variação aqui sem transformar tinha dado 46, nos dados transformados deu 23,7. Então, temos aqui o resultado da análise da variância com as duas formas dos dados, com transformação e sem transformação. Se eu fizer a análise da variância com os meus dados transformados lá no Excel,
o resultado será o mesmo. Então, eu tenho aqui tratamento, finalizar, esses passos aqui vocês já sabem, né? Então, não vou fazer nenhum teste aqui, ok? A variável que eu vou analisar vai ser os dados transformados. Podridão transformada, finalizar, eu não pedi nenhuma transformação ali, ele apresentou a análise da variância dos dados transformados. Percebam que o p-valor deu igual, o CV deu 23, a mesma coisa do que os dados transformados diretamente no Sysvar, certo? Então, espero que tenham entendido um pouco mais sobre transformação de dados, distribuição normal e como fazê-la no Sysvar.